Bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos um pouco sobre o estudo dos gases. Em especial, falaremos um pouco sobre os gráficos envolvendo as transformações gasosas. E hoje falaremos de uma transformação gasosa em particular. A transformação gasosa em que a temperatura fica constante, que é o que a gente chama de transformação isotérmica. Ok, então vamos dar uma olhada no gráfico. Quando temos um gráfico pressão-volume, podemos querer levar o gás de um estado A até um estado B, ou o inverso, de um estado B até um estado A. O que sabemos é que no estado A, nós temos a pressão no estado A, o volume no estado A, isso é igual a NR, temperatura no estado A. E a pressão no estado B, VB, NR, TB. Então, o gás no estado B tem temperatura TB, pressão B, VB, NR, TB. No estado A, temperatura A, NR, pressão no estado A, volume no estado A. Isso representa o que está nesse gráfico aqui, onde aqui teríamos pressão zero, volume zero, o que é impossível. Bom, se não há escapamento de gás, não há vazamento, não há diminuição da quantidade de gás existente no recipiente, então N e R são constantes. Já vimos isso. Então a gente pode chegar em PA, VA sobre TA igual a PB, VB sobre TB. Mas se TA é igual a TB, temos isso. PA, VA igual a PB, VB. Então repare que pressão e volume são inversamente proporcionais, como já havíamos visto antes em transformações isotérmicas. Um aumento de pressão ocasiona uma diminuição do volume para o produto ser constante. Ok? Então o produto deve ser constante. Beleza. Se a gente está numa transformação isotérmica, vimos que a temperatura é constante. E acabamos de falar de novo, né, sobre essa equação, que é a equação de Clapeyron. Vou dizer aqui. Clapeyron, que nos fornece a relação pressão-volume, número de mols, constante dos gases, e usamos aqui a lei geral. Lei geral dos gases. A lei geral dos gases nos levou a isso aqui. Beleza, isso é só para a gente criar o ambiente que a gente precisa para poder entender a ideia. Bom, uma vez que isso foi feito, já criamos tudo que precisamos, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, se a gente olha a equação de Clapeyron agora, PV igual a NRT, então se eu tenho um gráfico P em função de V, eu tenho P igual a NRT, vou usar outra cor aqui propositalmente, NRT vezes 1 sobre V. Repara que isso se assemelha a uma função do tipo y igual a uma constante vezes 1 sobre x, que é o que a gente chama de hipérbole. Isso é uma função hiperbólica. Então, essa aqui é uma função hiperbólica, né? Então, de um ponto A a um ponto B, em que eu tenho pressão A e volume VA, pressão A e volume VA, e tenho pressão B e volume VB, então aqui ó,
VB e aqui embaixo PB. Essa curva é uma hipérbole. Com um detalhe importante. Quanto maior for a temperatura, porque isso aqui é a nossa temperatura T. Se eu quiser aumentar a temperatura, eu preciso afastar essa curva da origem. Ela precisa ser mais afastada para cá, certo? Vamos ver por que isso acontece. A gente sabe que o produto PV é constante, certo? Então, uma diminuição do volume ocasiona um aumento da pressão. Mas isso para uma mesma temperatura. Se eu quero aumentar a temperatura, certo? Eu preciso verificar o que acontece com pressão e volume. Então vamos dar uma olhada no gráfico agora, não PV, mas no gráfico TV e PT. O gráfico TV vai se parecer com isso. Ó. A temperatura fica constante à medida que o volume muda. Repara que aqui nunca vai encostar no eixo vertical. Então isso aqui é aberto, porque o volume nunca pode chegar a zero. E essa temperatura também, se tiver em Kelvin, não pode ficar abaixo do eixo horizontal, certo? Então, ó, o volume não pode chegar a zero e a temperatura não pode descer demais, porque se estiver em Kelvin ela não chegaria a zero. Mas isso é uma constante. Então, o aumento de volume não varia a temperatura. Beleza. Agora vamos para a pressão. A pressão, ela faz o quê? A temperatura está constante. De novo, a gente não pode chegar a zero na pressão, certo? E a temperatura não pode se afastar demais em relação ao eixo positivo aqui, né? Em relação ao positivo da horizontal, porque não pode chegar a zero se estiver em Kelvin e só pode chegar no máximo, olha, no mínimo, né? Até menos 273 graus Celsius. Então repara o seguinte, né? Nessa curva aqui, se a gente analisar do ponto de vista da equação de Clapeyron, a gente vai ter PV, deixa eu fazer de laranja, PV igual a N R T. Bom, mas T é fixo. T é igual a PV, certo? Sobre NR. Acontece que se eu quero aumentar a temperatura, o que eu tenho que fazer? Aumentar isso aqui, ó, porque NR é fixo. Então o produto PV tem que ser aumentado. Ok. O produto PV tem que ser aumentado, então. Então, para aumentar a temperatura, como essa parte de baixo é constante, o produto PV tem que ser aumentado. Agora aqui, se eu tenho T, né? Aliás, voltando aqui, peraí. PV igual a NRT. Quando eu isolo o T, eu tenho T de novo igual a PV sobre NR. É claro que aqui T é o X, né? Se eu escrevo V igual a NR sobre P vezes T, eu tenho essa ideia, né? Mas o que eu quero analisar é o que acontece com o aumento da temperatura. O aumento da temperatura, de novo, NR é fixo, me faz aumentar PV. Ou seja, voltando aqui no nosso gráfico anterior, quanto mais afastado da origem eu estiver, maior a temperatura. Então, se essa aqui é uma temperatura T1, para eu ter um aumento de temperatura, eu tenho que aumentar o produto PV. Como ao longo da curva o produto PV é fixo, aqui, ó, ao longo da curva o produto PV é fixo, para eu ter um produto PV maior, eu tenho que afastar, né? Ou seja, eu tenho que tornar essa curva o mais distante da origem possível.
Então aqui, se aqui é um T2, eu tenho que T2 é maior do que T1, porque a gente analisa do ponto de vista desse gráfico e desse gráfico, que mantendo a temperatura constante, eu tenho essas relações na equação de Clapeyron e preciso aumentar o produto PV para que a temperatura aumente. Então, quando eu quero uma temperatura maior num gráfico PV, eu tenho que procurar uma isoterma mais afastada da origem. Quanto mais afastada da origem, maior a temperatura da isoterma, já que o produto PV é constante. Ok? Então é isso, demos uma olhada aqui boa nos gráficos. O que acontece numa transformação isotérmica, que é uma transformação gasosa particular em que a temperatura fica constante. E o que acontece com os gráficos pressão-temperatura e volume-temperatura nesses dois casos. É isso, eu fico por aqui. Se você gostou, continue assistindo os próximos vídeos e tchau.